Sabia que o uso do tabaco é uma das principais causas de morte conhecidas? Alguns dos sintomas que de algo vai mal, né, que devem ser observados por quem fuma são a falta de ar e a tosse compulsiva. Amanhã é comemorado o Dia Mundial do Não Fumador. Data que tem por objetivo sensibilizar a população para os fatores de risco do consumo do cigarro e também divulgar maneiras de ajudar e deixar para quem quer deixar de fumar, né? É nesse dia que muitas pessoas se desafiam para largar o vício. Para falar mais sobre o assunto, está aqui com a gente o pneumologista, né? Ricardo Ximenes, que está aqui com a gente para conversar sobre o assunto. Se você quiser participar com a gente através do nosso WhatsApp, que é 48 988 22 6543. Você vai participando e o doutor Ricardo vai falando com a gente sobre o assunto, né? A gente está comentando aqui até no intervalo, a gente fala sobre o assunto, mas parece que quem faz uso do cigarro não quer escutar. Seria isso mesmo? Hoje em dia a gente tem muita informação, né? As pessoas não podem mais alegar que não tem informação sobre todos os malefícios que o cigarro vai trazer, né? Então, existe também o problema de um componente de adição, que as pessoas hoje em dia também devem ser encarados como doentes ou como pacientes. Então, hoje em dia o entendimento que a medicina tem dos pacientes que fumam é de que eles têm uma doença que deve ser tratada de da maneira com que a gente, leigo, também entende como convencional, como se trata uma doença, com remédio e com apoio do médico. É engraçado, né, que eu converso com algumas pessoas que fumam e estão tentando deixar de fumar. Às vezes elas sentem falta até do vício, tipo assim, do movimento do cigarro, de alguns locais específicos que elas fazem uso do cigarro. Isso é verdade mesmo? É verdade, porque o vício, né, que a gente entende, o tabagismo, ele envolve a adição do organismo ou do cérebro pela nicotina, né, que a pessoa, quando fica sem fumar, começa a ficar ansiosa, começa a ficar nervosa, começa a buscar consumir a nicotina novamente, mas também envolve um componente de hábitos, de inserções no dia a dia da pessoa que estão muito arraigados, estão muito enraizados, assim. Então, é por isso que quando a gente vai abordar, quando a gente vai tratar a pessoa que fuma, a gente procura fazer com que ela estabeleça uma rotina diferente também para tentar burlar, desviar um pouco aquelas situações que puxam muito, que lembram muito e que dão muita vontade, muita fissura, né? Certo. Já tem pergunta aqui. Olá, meu marido estava fumando 5 cigarros por dia e agora está aumentando novamente. Será que a falta de força de vontade dele para parar realmente pode ser o grande problema, né? Tem como ajudar ele de alguma forma? Tem, fazendo uma avaliação e estabelecendo um plano de tratamento. Não existe, a gente sempre comenta que não existe para o paciente um dia perfeito em que as situações, o dia a dia, as situações da vida vão estar perfeitas para parar de fumar. Não existe um dia legal para o fumante parar de fumar. Por quê? Porque ele está acostumado à nicotina. A nicotina para o cérebro dele é uma coisa legal, ele entende como uma coisa legal, ela traz prazer. Então, para o fumante é difícil parar, né? E por isso que a gente tem como tratar isso. Hoje em dia a gente tem comprimidos, tem medicações, né? E tem também a terapia de reposição de nicotina, ou seja, pode ser feito através de adesivos ou através de goma de mascar, etc., que vai fazendo com que a pessoa comece a fumar menos, a usar menos o cigarro e mais esses adesivos, até ela se desacostumar e ficar tranquila para não ter mais tanta vontade de fumar. Certo, mais uma pergunta aqui. Eu fumo desde os 13 anos, gostaria muito de parar de fumar, né? Mas toda vez que ela pensa nisso, vem a ansiedade e o nervosismo. O que deve ser feito porque principalmente aquela questão da ansiedade, da situação de querer aquele momento, né? A terapia de reposição, ou seja, o adesivo, a goma de mascar ajuda nisso, né? Porque ela diminui um pouco essa fissura, essa ansiedade. Mas é muito importante que a pessoa procure outras atividades que lhe deem prazer também, né? Então, é claro que quando o cigarro está inserido no dia a dia e vem como uma fonte de prazer, de satisfação, de bem-estar pro fumante, à medida que ele deixa essa fonte, ele vai sentir falta disso.
Então a gente sempre recomenda que as pessoas ou comecem a fazer uma atividade física ou uma atividade como pintura ou que substitua e que traga, que seja uma fonte interessante, uma fonte de prazer, para que ela não tenha somente essa sensação de perda, né? Que o fumante tem muito isso, ele fica até como se fosse um luto pelo cigarro, quando para de fumar, dependendo das pessoas. Olha só, mais uma pergunta. Meu nome é Clenice, tenho 47 anos, 48 quilos, sou fumante há 2 anos, não consigo engordar. Como bem, é culpa do cigarro isso? Fumo de 15 a 18 cigarros por dia. Ela mora no Ribeirão da Ilha. Um abraço para você. Ela fuma uma quantidade bem significativa, ela já tem uma carga tabágica, que a gente fala, uma história de tabaco muito grande. Mas a gente não pode atribuir somente ao cigarro essa dificuldade dela ganhar peso. Ela vai ter que fazer uma avaliação, porque existe uma série de doenças que podem causar um emagrecimento ou dificuldade em ganhar peso, e também pode ser uma questão constitucional dela, uma questão do biotipo dela também. O cigarro ele pode tirar o apetite? Ele acaba tirando um pouco o apetite, ele aumenta um pouco a sensação de saciedade, né? Eu já ouvi muita gente falando com relação a, se eu parar de fumar, eu vou engordar. E isso às vezes acontece quando a pessoa para. Isso é verdade? Acontece? Sim. A maioria dos estudos mostram que os pacientes ganham um pouco de peso depois de fumar, depois de parar de fumar, né? Mas esse ganho não é um ganho muito representativo, é um ganho pequeno, ou seja, não chega a 10% do peso, talvez. E depois, à medida que a pessoa fica mais tempo sem fumar, ela tende a voltar a um hábito alimentar normal e perder aquilo que ela ganhou. Olha só, boa tarde. O uso de chás calmantes, né, ajudam também para parar de fumar? Quem fala é a Marcele de São José. Não existe, até onde eu tenha conhecimento, algum estudo mais sério mostrando que isso ajude a parar de fumar, né? Mas isso pode ser, junto com o tratamento ou com o tratamento de reposição, ou com o tratamento farmacológico, com remédio, e basicamente, muito importantemente, com o aconselhamento do médico dela. Né? Acho que é bem importante. Né? Ter um profissional para poder orientar. Isso. Mais uma pergunta, parei de fumar há 5 meses e estou voltando, porque também estou com problemas do pulmão, antidepressivo, e ele acaba resolvendo. O problema de pulmão é o cigarro, na verdade, né? Quem fala é a Lolanda de Criciúma. O cigarro tem essa característica de ser Quais são as causas? Um calmante, assim, né? Então as pessoas que têm um perfil mais ansioso têm uma tendência a ter mais dificuldade de parar de fumar. Inclusive, uma das medicações que a gente usa para tratar o cigarro, para tratar o tabagismo, para ajudar a parar de fumar, é um antidepressivo. Então ela teria que consultar e o médico dela vai identificar o perfil dela para fazer o tratamento com a melhor escolha possível. Assim. A orientação é aquela de sempre, né? Procurar um profissional, até, principalmente a força de vontade de parar de fumar. Eu acho que é por aí que começa, né? Com certeza. E o interessante que você falou no começo da reportagem é que os sintomas de falta de ar e tosse, etc., a gente precisa estar muito atento a isso, porque eles só vão acontecer muito tardiamente, ou seja, tem pessoas que fumaram 30, 40 anos e até então não têm sintomas. Então a gente não deve esperar que aconteçam sintomas para ir procurar um tratamento, né? Porque a gente sabe que as doenças decorrentes do tabagismo são muito sérias e são muito importantes pela uma grande quantidade de mortes na nossa população. Muito obrigada, doutor Ricardo, pela sua participação, tá certo? Obrigado, um prazer.